Oi, eu sou a Esté. Hoje é sexta, dia de vinho e um livro. Hoje eu vou falar sobre o livro Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu li ele entre 2 de setembro e 7 de setembro. Demorei 6 dias para poder terminar de ler ele. Ele foi publicado em 2001, inclusive, como esqueci de mencionar isso. Foi um livro bem rápido de ler. Ele é um livro que mistura prosa é um texto corrido misturado com poesia. Ele vai misturando esse teor poético com uma história. É um romance meio que em forma de poesia, digamos assim. Ele tem muito esse negócio de estrofes, de versos. Então acaba que se torna bem fácil de ler. Ele é consideravelmente mais curto do que ele realmente aparenta ser, já que boa parte dele são linhas curtas. Então acaba se tornando bem mais leve e bem mais fácil não de digerir ele, porque ele aborda assuntos que são realmente difíceis, né? Mas é fluido. Essa é a palavra certa, ele é um texto fluido. Então, foi bem rápido de ler ele. Eu realmente demoro um pouco mais porque eu tenho que dar de conta de várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. E, basicamente, esse livro se trata sobre uma menina. Esqueci o nome da menina. Júlia. Inclusive, eu fiz algumas marcações, não fiz tantas, porque em certos momentos eu ficava tipo, poxa, isso aqui é uma coisa muito interessante. Só que eu fiquei o livro inteiro basicamente nisso. O livro, ele é marcante. Então, às vezes tem frases trechos que eu fico tipo, poxa, e logo em seguida vem um poxa, e aí depois vem um meu Deus! Então acaba que eu marco ou não marco? Não, mas se eu marcar isso aqui, eu vou ter que marcar a página inteira, o que eu marco? Então eu tentei me segurar um pouco e marcar coisas que realmente tocou profundamente em alguma ferida minha própria, ou que realmente eu percebia de nuances da própria personagem, que aquilo dali falava sobre ela, mesmo sem dizer diretamente sobre ela. Então, marcações muito importantes, são poucas, mas eu acho que melhor do que ver as marcações seria uma releitura completa. E então, esse livro, basicamente, ele fala sobre a Júlia. A Júlia é a nossa personagem principal. E a gente segue ela durante a infância, na primeira parte do livro. E a segunda parte do livro é sobre a vida adulta da Júlia. A primeira parte, ela me tocou bastante. Basicamente, mommy issues e depressão na infância. Automaticamente 5 estrelas. Mas não, na verdade eu dei 4 estrelas e meio por causa de alguns detalhes que me incomodaram mais pra parte do final, mas ainda assim é um favoritado. Isso aqui tá ali num altar favoritado. Então, essa primeira parte é divina. É um sentimento. Esse livro, por um inteiro, ele passa por cenas que deixam de ser cenas, mas passam a ser sentimentos. São momentos da vida dela que você olha e diz, poxa, isso aqui realmente marcou. Eu consegui perceber quais foram os momentos em que certas coisas nela foram desenvolvidas. Esse momento da infância que é tão importante para o desenvolvimento de uma pessoa, e é notável todos os momentos que ela passa, o que exatamente marcou nesse desenvolvimento, onde dói, dá para perceber
o que exatamente é dolorido. Tem tantas nuances durante o texto, certas cenas que a inocência dela acaba cobrindo, mas que você consegue enxergar aquilo ali eu sei. Como um adulto, você consegue enxergar exatamente o que é que está acontecendo, e como aquilo ali afeta aquela criança. Por você saber exatamente o que é que está acontecendo, que a criança não entende, que não entende, e que acaba afetando ela do mesmo jeito. Então, não sei, me toca muito isso, muito por uma grande identificação com a personagem principal na parte da infância dela. Então, pra mim, é uma comoção muito grande, porque realmente toca em pedaços que eu realmente entendo. Tem momentos que ela simplesmente descreve uma cena, e talvez se você não tenha vivido isso, talvez você não me entenda, mas eu consegui entender exatamente o que a escritora queria passar com a... Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. O sentimento, esse é o ponto. É uma coisa que eu gosto muito quando eu vou ler, que quando as palavras ultrapassam descrições e passam para uma sensação. O livro me pareceu uma memória, me pareceu algo que eu já vivi, entende? Literalmente algo que eu já tenha vivido, mas realmente perpassa todas as linhas do entendimento, da racionalidade, e realmente atinge algo maior do que isso, algo que está mais fundo. Não sei se poderia dizer que há até mesmo uma certa empatia para quem não entende exatamente o que quer ser passado, mas que se consegue chegar a um nível de empatia, de compreensão. Eu realmente me senti, de certa forma, emergida na mente dela. Eu realmente senti que aqueles pensamentos, de certa forma, eram os meus próprios. Eu consegui sentir a minha mente se juntando com a mente da personagem, e até mesmo ver a inocência dela, fiquinha aqui do meu lado, então, por enquanto. Essa tristeza que a personagem principal sente e o toque da inocência dela, eu consigo ver o quão triste ela está, mas ela descreve o sentimento, mas ela não entende o sentimento. E realmente traz muito esse toque da infância, de quando você tem depressão na infância, de você sentir as coisas, não saber nomeá-las, de você sentir aquela coisa e você não entendê-la, até mesmo no sentido de que você não sabe que você sente aquilo. Realmente passa muito isso pra mim, dessa inocência e do sentimento, de não entender ele, mas mesmo assim senti-lo. Já a segunda parte, eu me senti um pouco flutuante nela. Eu senti que a autora tentou fazer um certo desfecho que não combinou muito com o que eu entendi da personagem. Ele foi mais um desfecho de uma intenção do que se queria que acontecesse, talvez. Certas atitudes da personagem fazem sentido e outras não fazem tanto. E a segunda parte tem momentos muito importantes, tem momentos que tocam profundamente, de coisas que eu olho e que eu dizia, meu Deus, isso dói tanto, mas é tão reconfortante ao mesmo tempo. Momentos que traziam tanta tristeza profunda da memória de um passado triste, mas que confortava ao mesmo tempo. E é bom. A segunda parte é muito boa. Realmente a segunda parte foi o que me fez tirar meia estrelinha ali da nota. Porque realmente certas coisas me parecia não caber ali. Não me parecia meio fora daquele universo. Me pareceu
a tentativa de um desfecho, de um final feliz, só que ao mesmo tempo não era uma tentativa de um final feliz. Ele... Foi aquela tentativa, sabe, de um final feliz, realista, só que não encaixou muito bem. Eu tive essa sensação de que não encaixou muito bem. E a cena final, a cena final, a última coisa, a última frase, se eu não me engano. Obrigada, Chiquinha. Renovação nos meus móveis. Em cima do computador. Não, Chiquinha. Nem vinho não. Você é menor de idade, Chiquinha. De certa forma eu compreendo a escolha da autora por esse final. É uma atenção que foi desejada por ela e que foi negada a ela toda a sua vida. No caso, a personagem principal. Mas a escolha da atenção que ela finalmente recebe é o que realmente ficou... Na hora que eu tava lendo eu fiquei tipo... Quê? Pera, quê? Não, como assim? Sabe, eu fiquei tipo... A última anotação que eu botei no livro foi uma interrogação. Interrogação. Como assim? E eu entendo. Eu fiquei pensando. Eu tipo, tá bom, tá certo. Isso significa isso. Isso significa uma questão de abandono e uma necessidade de ser finalmente resgatado. De ser finalmente acolhido, por ser amado, por ser aceito. Mas precisava ser desse jeito. Me dá aquela sensação estranha, gente. Freud! Então deixou essa sensação incômoda. Deve ter sido realmente intencional essa sensação incômoda? Com certeza. Mas eu não queria esse tipo de incômodo. Não era o incômodo que eu queria. Eu acho que os incômodos estão nas outras partes. As partes que doem tá no texto inteiro. Essa cena final eu acho que poderia ser de uma outra forma. Dava pra ser um abraço, né? Dava pra ela simplesmente continuar ali. Eita, eu sou. Quem leu entendeu. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. Apesar dos pesares, apesar dos pontos que eu não gostei muito apesar do ponto do final que me incomodou e que eu achei desnecessário, na verdade, eu acho que foi um pouco desnecessário. Depois de tudo isso, apesar de que eu reclamei, apesar de ter encontrado esses defeitos, essas coisas que me incomodaram, que realmente foi algo que não me agradou pessoalmente, eu não consigo deixar de amar esse livro, talvez pelas partes que me tocam como uma pessoa individual, mas muito pela escrita. Eu adoro essa escrita poética. Realmente é algo que eu adoro. Chef Kiss. Eu favorito esse livro. Ele vai ficar guardado no meu coração. E 4,5. Eu tirei só meio ponto. Só meia estrelinha. Só meia estrelinha. Eu poderia ter tirado mais, mas eu não consigo. Eu reclamei de algumas coisas que realmente foram pode ser considerado alguns pontos fortes pra tirar um pouco mais pra outras pessoas, mas ela tá reclamando junto comigo. Mas nós amamos. E é isso que importa. Tá aqui na minha prateleira, vai continuar aqui. Não vou abrir mão desse livro, não. Não vou dizer nunca, porque vai que, né, eu não vou dizer nunca. Não gosto de dizer nunca, porque eu tenho uma sorte de ser sempre
Eu acho que é contradita a palavra, não vou lembrar. Mas é isso. Esse é o livro dessa sexta. Espero que estejam tomando um bom vinho comigo. E até a próxima. O próximo livro.